Cara, eu com certeza sou a pessoa mais aleatória do mundo. Hoje, dia 1º de maio, é feriado. E aí eu disse, por que não ir fazer mercadinho, tá ligado? Por que não? Aí eu saí de casa, peguei meu Uber, 10 minutinhos, cheguei lá e a parada tá fechada. Quando eu cheguei na metade do caminho eu fiquei, caraca, né, velho, hoje é feriado. Talvez as coisas estejam fechadas. Aí eu tô indo fazer uma caminhadinha aqui de 20 minutos, acho que dá uns 20 minutos mais ou menos, pra ir em outros dois que ficam um na frente do outro na esperança de que um deles esteja aberto, porque ele sempre tá aberto 24 horas. Será que as 24 horas desse dia não vai estar valendo, velho? Caraca, velho. Talvez a Thalitinha do passado pudesse ficar um pouco irritada, frustrada com essa minha saída em vão. Poderia. Mas a Thalitinha atual, ela enxerga outras coisas na vida, como por exemplo, beleza, eu saí, eu caminhei, eu ouvi minhas músicas, eu peguei um sol, então olha quantos benefícios aí. O que que tem, né, se eu esperei até o último minuto pra ter que fazer mercadinho? Faz parte, mas, né, hoje minha amiga veio aqui em casa e eu disse, cara, a gente vai tomar um cafezinho, preciso ser uma pessoa receptiva, né? E aí eu vou fazer o que no meu feriadinho? Bolo, pela primeira vez. Eu disse, velho, não tem como dar errado, né? Esse negócio que já vem pré-pronto, só precisa de 3 ingredientes. Não é possível, né? Eu tenho os ingredientes, eu tenho uma forma de bolo e eu tenho o forno. O que mais precisa? Né? Abençoa-me, Senhor, neste processo. Ai, mano. Eu preciso de 150 ml de leite. E aí, é claro que eu vou fazer tudo nas suas respectivas medidas para não ter nenhum problema. Meu Deus, por que fica pulando? Agora sim, né? São ovos pequenos. Qual o tamanho dos ovos que deveriam ser, né? Aí é meio complicado. Cara, essa é a primeira vez tentando fazer bolo, né? Então... Ou bata a mão durante 6 minutos. Putz. Que a vida é melhor a dois. Aí ele fala bem assim: pré-aqueça o forno numa temperatura de 180 graus por 10 minutos e depois é para eu assar numa temperatura de 180 graus. Mas a temperatura mínima do meu é 190 graus. Cara, eu não gosto de fazer as coisas que não tá igual na receita. Porque eu já fico tipo assim, porra, vai dar errado. Vai dar errado, velho. Mas, pô, 10 grauzinho de diferença vai dar uma diferença absurda nesse bolo. Sabe que é bom ter o seu melhor, mas não me esqueça que a vida é melhor a dois. E ouça minha voz, talvez. Ele tá todo soltinho. Ai, mas eu não tenho uma coisa pra colocar ele. Eu vou deixar aqui dentro da forma mesmo. I'm happy with my cake. Oh, my first cake. Mas eu acho muito claro ainda assim.
Eu não sou uma entendedora de cakes. But anyway. Cara, eu tava aqui me organizando, né, pra ir pra Ribalta, que é onde eu faço as minhas aulas de teatro. E essa parada do bolo, né, porque eu fiquei meio assim, ai, será que vai dar certo? Mas, tipo assim, não tem como dar errado, porque é um negócio de massa pronta e tudo mais. E aí, eu tava colocando crédito, tipo assim, deu certo porque era algo fácil de se fazer. Mas que loucura, porque tem pessoas que mesmo assim não conseguem fazer com que o bolo fique fofinho, ou sei lá, ele fica meio solado. E eu entrei nessa analogia de, tipo assim, a gente não se dá o crédito pelas mínimas coisas que a gente faz. A gente só vai se dar crédito quando a gente, sei lá, realiza algo que a gente considere grandioso ou alguma coisa do tipo, mas, tipo assim, não, pô. Até o alto de você fazer um bolo e que só precisa de 3 ingredientes e você mistura aquilo ali, coloca no forno e espera o tempo, também foi algo massa. Você também pode se dar o crédito por isso. Sei lá, só uma reflexão maluca pra eu ir pra Ribalta, vai ter um workshop lá. Na verdade, eu vou estar fazendo a cobertura né, da gravação desse workshop que vai rolar com uma atriz que fez cover de Wicked aqui no Brasil. Enfim, acho que vai ser massa. Uma conversinha, aprendizados e é isso. Mas assim, gente, é sério, né? Vamos nos creditar mais pelas pequenas ou grandes coisas que a gente faz na vida. Entendeu? Principalmente as pequenas. Saber quando de alguma coisa que pode te adiantar, né? Acho que eu não faço ideia do que eu quero fazer, porque na minha cabeça aquilo não era ainda uma possibilidade. Eu cheguei do workshop e eu acho que eu cheguei com a cabeça meio doida. Peraí, deixa eu colocar o microfone aqui pra não ficar segurando. Eu acho que é muito massa quando a gente tem esses contatos assim, porque faz a gente pensar, faz a gente... acho que dá aquele gás. E eu me lembrei muito de algo que eu pensava na minha adolescência, porque eu escrevia meus poemas, mas eu tentava transformar isso em música e eu não conseguia. E às vezes eu me sinto um pouco estagnada hoje em dia, apesar de já ter conseguido escrever algumas músicas, mas às vezes eu começo a escrever porque eu crio uma história, sabe? Tipo assim, essa música vai falar sobre isso. Então eu crio uma história, eu crio um enredo e depois eu tento fazer a letra. Só que às vezes eu chego em um ponto que eu não consigo mais desenvolver, mas ainda assim existe a história. Então por que eu não poderia colocar isso adiante só porque eu não terminei uma letra em específico, sabe? E aí eu lembrei que quando eu era mais nova, a minha ideia era, eu queria escrever os meus poemas, eu queria criar uma melodia e eu queria, sei lá, recitar isso, falar isso e criar vídeos sobre isso. Sabe, poderia ser um vídeo literalmente assim, né, um talking head, né, que é só falar, ou realmente fazer alguma coisa mais elaborada, né, tipo meio que criar uma história mesmo, um contexto. E aí eu voltei do workshop com esse pensamento, porque eu tive que enfrentar o meu medo de cantar em público, né, tinham várias pessoas lá e eu cantei. O que não estava programado, então foi uma pressão ainda maior, porque eu tive que pensar numa música, e essa música eu acho que é legal, é uma música que faz parte ali da minha vida, porque eu assisti a Lemonade Mouth. E aí, isso me fez lembrar, quer dizer, não que eu esqueça, né, sobre isso, mas, por exemplo, até a minha tatuagem, ela se reflete a isso, sobre o meu mundo de arte, sobre o caminho de arte que eu tenho na minha vida e que eu trilho, e eu cheguei em casa com todas essas coisas e eu quero fazer algo, entendeu? Eu quero fazer algo. Tem uma música que eu tava tentando desenvolver, né, que eu tenho a história, mas eu realmente empaquei em um ponto, mas eu acho que eu posso muito bem falar um pouco dessa história, colocar as partes cantadas ali e ter um vídeo disso. E é o que eu vou fazer agora. E se eu fizer, vai estar aqui no próximo take. Cara, é isso, velho. Porra!
Por que às vezes a gente se segura muito pra fazer as coisas que a gente quer fazer? Aí às vezes precisa acontecer alguma coisa pra, tipo assim, relembrar ou reafirmar ou impulsionar, sabe? Enfim, deixa eu fazer meu negócio. Sabe, eu sempre te via, mas eu só sabia o seu nome. Mas eu sempre tinha aquela vontade de perguntar como foi o seu dia. Sabe, eu sei que parece bobagem, mas eu não conseguia. E ficava um ar de mistério que me intrigava ainda mais em querer saber quem é você. Só que uma coisa engraçada começou a acontecer, porque every time I look at you, you rather look at me, and I'm going crazy, my magic things. Tipo, agora eu sei mais do que o seu nome, porque a gente passou a madrugada inteira conversando. E eu acho que até flertando, sabe? E aí, se eu já tava confusa, fiquei mais ainda. Então, sei lá. Então, eu sinceramente eu não sei o que pensar. Just give me a green light. Tell me that I can have you by my side. Ai, né? Eu não sabia o seu nome, hoje eu sei mais do que isso. Mas eu ainda não sei o que você quer. Eu preciso descobrir. Cara, eu amo fazer arte. Isso é muito louco. Quando eu fiz essa minha tatuagem, né? Tem aqui I am art. Isso aqui é basicamente todas as artes que eu sempre tive na minha vida. E no momento que eu fiz essa tatuagem, eu acho que foi meio que num momento de aceitação. Aceitação é complicado. De aceitação. Aceitação como assim? Porque eu acho que por muitas vezes a gente fica meio que condicionado a ter que escolher uma coisa só, sabe? A gente tem que escolher uma profissão, a gente tem que escolher um hobby, a gente tem que escolher uma coisa pra estudar e seguir carreira. E às vezes eu ficava muito nessa de tipo assim, putz, eu tenho que decidir um instrumento só pra tocar? Eu tenho que decidir uma arte só para ter na minha vida? Mas não, eu amo todas as maneiras que a gente possa ter de arte. E eu acho que foi um momento de tipo assim, tá, tudo bem. Você não precisa decidir uma coisa só. Você pode escrever, você pode tocar, você pode compor, você pode gravar, fotografar, pintar, sei lá. Acho que foi um momento meio que de revolta, assim, de... Cara, é puramente arte, independente do que seja. E acho que tem uns 2 anos, sei lá, que eu fiz a tatuagem, não sei. Deve ser, porque eu comecei o teatro, eu já tinha feito a tatuagem, né? Eu comecei a fazer aula de teatro ano passado, muito pra questão de comunicação e tudo, né? Queria me liberar mais nisso e acredito que sim, ajudou muito. E é muito louco porque alguns meses atrás eu gravei um vídeo falando sobre eu quero ter a arte cada vez mais presente na minha vida. E aí nesses momentos, né, tipo, nesses momentos de voltar de um workshop e ter certas percepções e relembrar do
do Thalita criança, do Thalita adolescente e dos desejos que ela sempre teve, sabe? Putz, eu gravo vídeo, não é de hoje. Eu já tive outros canais no YouTube, eu já criei conteúdo no Instagram, eu já fiz só pra mim, sabe? Só pra mim fazer e ver e não publicar isso em lugar nenhum também. Já teve todas as minhas passagens na música, em fotografia, em vídeo, em tudo. E eu acho muito louco porque aquela coisa de o que é pra ser vai acontecer. Tipo, no momento que deve acontecer. Porque a arte sempre esteve presente na minha vida, desde criança, literalmente. E eu segui outros caminhos, eu segui outras coisas, porque a gente pensa que, sei lá, deve ser outra coisa, a gente vai seguindo do jeito que a gente acha que deve seguir. Mas a arte me encontrou, sabe? Acho que ela me encontrou no momento que talvez devesse me encontrar. E ela vem me encontrando sempre. E eu acho que esse ano tá sendo muito... Eu tenho pensado muito nisso, refletido muito sobre isso, de tipo assim... Por que eu sinto essa coisa louca dentro de mim relacionada à arte? E o que eu tenho que fazer com isso, sabe? Eu me questiono muito sobre, sabe? O que eu tenho que fazer com esse desejo que eu tenho, sobre todos esses pensamentos, sobre anos se passarem e isso continua aqui dentro de mim, vivo. E sinceramente eu não sei responder essas minhas perguntas, né? Porque eu tô fazendo pra mim mesma, gravando vídeo. Mas eu vou fazendo o que eu acho que eu devo fazer, o que eu posso, o que eu tenho, né? Tipo, acesso, não sei. Mas, cara, eu genuinamente sou feliz com isso. Eu acho muito aleatório a minha vida, aleatória de ser, porque eu comecei o vídeo falando sobre ir no mercado, workshop, e aí eu criei um vídeo artístico, sei lá, e aí agora eu tô nessa reflexão doida. Mas eu acho que a vida é isso, né, velho? Todos os dias a gente tem novas oportunidades pra se entender, se buscar, se encontrar direções, respostas, enfim. Pelo menos é assim que eu me sinto, né? Que todo dia eu tenho a oportunidade de buscar tudo isso. E eu acho que pouco a pouco a gente vai se encontrando e se entendendo. E seguindo. Talvez a minha missão com esse canal é mostrar a minha vida doida, aleatória, que não segue um roteiro e que todos os dias está buscando, sabe, o que fazer da vida. Que se sente perdida, mas que também se encontra. E que segue, sabe? Que segue o fluxo aí da vida. E é isso. Ai, meu Deus. Tem vídeos que eu acho que eu até tenho uma linha de raciocínio, mas tem outros que, sei lá, eu só falo. E às vezes eu nem sei o que eu tô falando em específico. Que a gente possa ter mais arte na nossa vida. E não só isso, mas que a gente possa se encontrar cada vez mais nas coisas que a gente quer. No meu caso é a arte, mas no seu caso pode ser alguma outra coisa. E eu espero que de alguma forma isso aqui te ajude, sabe? Sei lá, eu só tenho a agradecer a companhia de sempre também, né? Se tu tá aqui assistindo mais um vídeo, valeu, obrigado, de verdade, né? Eu me sinto muito grata por isso. E se você é novo por aqui, né? Se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo e você chegou até o final do vídeo, cara, se inscreve aqui, né? Deixa o teu like.
E eu espero poder ver você num próximo vídeo aqui nesse canal. Será que algum dia eu vou conseguir terminar os meus vídeos de uma maneira de boas? Ou será que essa é a característica dos meus finais de vídeos? Né? Vale reflexão aí. Pô, valeu. Até a próxima. Até a próxima.